Tudo bem com você? Que Deus abençoe a tua vida. Eu sou o pastor Luciano Scala, pastor da Comunidade Evangélica Vale de Bênção e também o pastor responsável pelo Seminário Teológico Vale de Bênção. E nesse encontro de hoje eu quero partilhar com você acerca de uma questão que recentemente eu participei de um debate teológico na Rádio Musical FM para falar sobre esse tema. E a questão é a seguinte: será que Deus castiga? Deus, ele castiga os seus filhos? Nós, filhos de Deus, não somos castigados por ele? E essa questão, que parece ser uma questão simples, ela é carregada de complexidade. Porque se nós falamos que Deus castiga, nós podemos atribuir para Deus um caráter de um Deus muito severo, muito rígido. Mas também, se nós falarmos que Deus não castiga, nós estaremos na contramão de alguns textos bíblicos, até porque quando você encontra no Antigo Testamento passagens como aquela passagem da destruição de Sodoma e Gomorra, e nós temos tantos outros textos que mostram Deus castigando nações vizinhas das nações de Israel. Nós temos Deus levando o povo de Israel para o cativeiro da Babilônia. Então nós temos uma noção do castigo de Deus. Mas será que de fato, na atualidade, nos dias nossos, nesses dias aqui atuais, será que Deus castiga o seu povo? E essa questão nós debatemos à luz da Bíblia. Porque algumas pessoas acreditam que, por exemplo, a doença é um castigo. Algumas pessoas acreditam que alguém pode ficar desempregado por castigo de Deus. Mas vamos lá, o que nós podemos pensar acerca dessas questões e acerca desses textos? Primeira coisa, quando nós olhamos para o Antigo Testamento e para o Novo Testamento, nós precisamos entender que alguns conceitos, eles se modificam no Antigo para o Novo. Vou dar um exemplo: pecado. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a noção de pecado, nós entendemos que pecado é você ir contra a lei de Deus. E no Novo Testamento? No Novo Testamento, o pecado não é somente você ir contrário à palavra de Deus, mas é você deixar de fazer o bem. Então, se eu sei fazer o bem e eu não faço, eu estou pecando. Essa é uma noção do Novo Testamento. Nós temos, por exemplo, lá no Antigo Testamento, a questão do herdar a terra. E quando a gente lê essa expressão herdar a terra no Antigo Testamento, ali se refere a uma terra literal, a terra prometida. Já quando você lê essa noção no Novo Testamento, terra fala do céu, herdar o céu. Então nós precisamos entender que esses conceitos, eles se modificam. Eu poderia falar um pouco mais, eu poderia falar o exemplo de salvação. O que a pessoa fazia para ser salva no Antigo Testamento? Primeiro, tinha que ser judeu. E segundo, observar a lei. E no Novo Testamento? No Novo Testamento nós temos uma outra concepção acerca de salvação. Castigo no Antigo Testamento, nós temos a noção de um Deus que vai punir aquele que está contra a sua vontade, seja o teu povo ou uma nação inimiga, uma nação vizinha de Israel. No Novo Testamento, isso na minha concepção, a ideia de castigo, ela tem uma ideia diferente, ela traz um conceito diferente. Castigo no Novo Testamento, ele tem a noção de repreensão, correção. O pai corrige o filho que ama. Então, quando você lê no Novo Testamento, nós temos a noção de correção, o ensinamento de Deus através da repreensão. Castigo é isso, dentro da concepção do Novo Testamento. Essa questão foi colocada por Santo Tomás de Aquino na Suma Teológica, isso lá para o ano de 1200 e alguma coisa, quando ele escreve a Suma Teológica, a questão 108 é falada sobre a victation, ou seja, a vingança. E entre as coisas que Tomás de Aquino coloca, é
que justamente isso, o castigo é a correção de Deus. Não tem aquele peso de castigo como lá no Antigo Testamento. Então, queridos, a gente pode olhar, por exemplo, o texto de João, capítulo 9, quando um cego de nascença foi levado até Cristo. Qual que era a noção dos judeus? Ele é cego porque ele pecou, ou seus pais pecaram. A pessoa é castigada sendo cega, ou porque ela pecou, ou porque seus pais pecaram. Isso é um castigo. E Jesus falou: não, é assim para que através disso, através dele, a glória de Deus seja manifestada. Essa noção de castigo, ela no próprio Antigo Testamento, ela foi confrontada. Nós encontramos, por exemplo, no livro de Jó. Os amigos de Jó, eles tinham um conceito de castigo pelo pecado. Jó sofre porque ele pecou. Jó está sofrendo porque ele pecou contra Deus. E quando você lê o livro de Jó e o final do livro de Jó, você percebe que na verdade ele não estava sendo castigado por Deus. Ele não estava sendo repreendido por Deus, porque Jó, lá no começo do livro, vai dizer que ele era um homem íntegro, correto, um homem que sacrificava, que ofertava para Deus. Então por que ele passa por tudo isso, por todo esse processo difícil? Castigo? Não. Deus tinha um propósito excelente com ele. Então, o livro de Jó é uma crítica a essa teologia chamada teologia da retribuição, que é muito forte no Antigo Testamento. A gente lê também o livro de Jonas. E lá no livro de Jonas também é feita uma crítica, porque na concepção judaica de Jonas, ele queria que a nação de Nínive fosse castigada por Deus. E na verdade Deus perdoou. Pastor, mas aquela nação não merecia o castigo? Merecia. Como eu também mereço o castigo, como você também merece o castigo, como todos nós merecemos o castigo. Se nós acreditamos num Deus castigador, nós estamos acreditando num Deus que é injusto, porque todos deveriam passar por castigo, porque todos nós somos errados e pecadores aos olhos de Deus. Por isso eu quero que você entenda que Deus não é castigador. Deus tem um propósito, até naquilo que nós sofremos, até naquilo que é difícil para nós. Então, quando nós olhamos para os textos do Antigo Testamento, pastor, Deus mudou? Deus não mudou. Mas a maneira de Deus de se relacionar com o seu povo, essa maneira mudou. E hoje nós temos uma revelação de um Deus lindo, perfeito e amoroso na imagem de Jesus Cristo. Quando você lê os evangelhos, você vê um Jesus Cristo que ama, perdoa e nos dá oportunidade. Para finalizar esse vídeo, algumas pessoas falam: pastor, mas e o juízo final? O juízo final não é um castigo? Correto, é um castigo, é o castigo final. Mas enquanto não chega ao juízo final, nós temos a oportunidade. Até porque, se nós pensarmos num Deus que castiga hoje, ele está castigando duas vezes. Ele castiga um homem hoje e no juízo final vai castigar de novo. Se de fato nós fôssemos castigados hoje em dia, nós já estaríamos pagando as nossas dívidas e não precisaria existir o castigo final, porque durante a vida, ao longo da vida, nós já teríamos pago pelos nossos erros. Tá certo? Bom, é uma questão complexa, mas eu espero que esse breve vídeo tenha te ajudado a esclarecer um pouco mais sobre isso, mas vale a pena você continuar lendo e se aprofundando sobre esse tema. Será que Deus castiga? Na minha concepção, não. Na minha concepção, Deus não é um Deus castigador. Ele é um Deus que permite processos difíceis na nossa vida, mas em tudo isso, Ele tem um propósito. Tá bom? Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo e olha, aproveitando, se inscreva no nosso canal no YouTube. Procure lá, Vale de Bênção, Luciano Scala, ative as notificações e assim que eu postar uma novidade, você recebe em primeira mão. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.